Jornalismo, notícias no ar, FM. Informa. Jornalismo no ar. Atividade FM. Olá, gente. Bom dia, bom dia. Olha eu chegando. Hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, chegando com mais uma edição do Jornal Bom Dia Lapão para você, com as notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Nesta quarta-feira, vamos estar levando até você muitas informações. A agenda dos candidatos a prefeito em Lapão, você vai ficar sabendo no jornal de hoje. Vamos também ter mais destaques para você aqui nesta manhã de quarta-feira. Vamos aqui aos destaques? Vamos aqui aos destaques do jornal Bom Dia Lapão de hoje. Olha, acidente entre moto e pessoas que estavam passando de bicicletas ontem, lá na BH, deixou feridos, não é? Inclusive, já falei com a pessoa hoje que foi vítima deste acidente, né, e teve fraturas. Então, já você vai ficar sabendo muito mais. Mas você, querendo saber os detalhes, todos os detalhes desta informação, desta manchete do jornal Bom Dia Lapão de hoje, você pode conferir no nosso site, no www.radioatividadelapãofm.com.br, tá certo? Então acesse aí o nosso novo site e você vai encontrar essas e outras notícias no site da atividade Lapão FM. Formosa do Rio Preto lidera focos de incêndio no mês na Bahia. Então, aqui na Bahia, muitos incêndios também, não é? Então, vamos já trazendo essas notícias. O oeste da Bahia, no oeste da Bahia, foi onde mais aconteceu queimadas. Lula anuncia a criação de autoridade climática em meio à seca e queimadas. Então, já vamos também ver que autoridade é essa que o presidente da República, o governo federal, está criando neste momento em que estamos aí num clima, né, entre a seca e também as queimadas. E ainda, 3 pessoas morrem em acidente com van que transportava pacientes para Salvador. Mais um, né, rapaz? Mais um. Tivemos aquele caso de Canarana, bem recente, e agora mais um caso aqui do interior da Bahia. 3 pessoas morreram. Quer dizer, as pessoas saem de casa à procura de saúde, de melhorar a sua saúde, e de repente se depara com a morte. Portanto, já você vai ficar sabendo de que município são essas pessoas desta van em que 3 pessoas morreram próximo a Salvador nesta madrugada. E ainda, a Aline Costa vai trazer também as informações sobre as eleições 2024, as medidas do Ministério Público para... Né, tem gente aí que já, né, foi pedido a cassação da candidatura no interior da Bahia, viu, gente? Não tem nada a ver com a nossa região aqui, mas é do interior da Bahia e pode servir de exemplo para aqueles que querem abusar. Vamos também falar um pouco das recomendações recebidas ontem do Ministério Público da comarca de Lapão. Então, tem também recomendações. Olha, você que está indo para as suas caminhadas, cuidado aí com motos, carros, pessoas que são os motoristas do carro, tudo isso são recomendações do Ministério Público de Lapão com relação às eleições 2024. Então, já vamos levar algumas informações sobre essas recomendações do Ministério Público da comarca de Lapão para os eventos políticos neste período.
A Carol vai trazer informações, né, Carol? A Carolina Cassola, ela é repórter parceira e vai trazer informações sobre golpes nos idosos. Muitos golpes. E atenção, você aposentado, idosos, ou mesmo que não seja idoso. Mas essa matéria aqui da Carol é especificamente para os idosos que recebem aí, né, chamadas de telefone, orientação, oferecendo dinheiro. Muito cuidado, viu? Então já já você vai ficar sabendo mais. E ainda, o Norberto Notari traz as informações. Como é que anda a educação no Brasil? Como é que anda a educação no nosso Brasil? Já já o nosso repórter traz as informações. O repórter Di vai trazer informações sobre a prestação de contas dos candidatos. Até dia 13, hein? 13, portanto, é sexta-feira. Sexta-feira, 13, sexta-feira, rapaz. Então, portanto, fique ligadinho aí. Você que é assessor de candidatos, você que é candidato, já já tem informações para você. Vamos também a Daniela Esperon. A Dani vai trazer, como sempre, as notícias do esporte, né, rapaz? Esporte, o Brasil, mais uma vez, perdeu. Perdeu para o Paraguai de 1-0 ontem, né? E a Dani é quem vai trazer as informações para você, tá certo? Olha, vamos começar aqui com a agenda dos candidatos a prefeito de Lapão. Pelo PSD, o atual prefeito e candidato à reeleição, Márcio Messias, a agenda dele para hoje, segundo o que recebemos aí, consta também aí no site da Atividade FM, a agenda do prefeito hoje, ele vai estar acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e sua comitiva lá na cidade do Morro do Chapéu, onde também reúne, né, e almoça com a comitiva do governador lá em Morro do Chapéu. Já o Antunes, né, que é o candidato do PDT aqui em Lapão, ele vai dar continuidade à agenda de ontem. Hoje, a partir das 16h12, ele vai estar lá em Lajedo de Eurípedes, fazendo corpo a corpo, conversando com eleitores e também visitas domiciliares. Portanto, é a agenda dos candidatos a prefeito de Lapão para esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Olha, eu quero dizer para você que este jornal tem sempre o apoio cultural da Baronesa Móveis. Chegou em Lapão, hein? Já chegou em Lapão a Baronesa Móveis. Contamos ainda com o apoio cultural da LEC Engenharia, WTM, Graus Engenharia, Renovar Materiais de Construção, Agropecuária Campo Verde, Mix Panificadora, ou seja, Panificadora Mix, JFH Financeira, né? E também a Ótica Nova Visio, são os patrocinadores do jornal Bom Dia Lapão para você. Lembrando que este jornal também será reprisado logo mais às 18 horas aqui na Atividade FM, na frequência do seu rádio 107,9. Vamos... Olha, eu vou começar aqui já com essas manchetes aqui que eu anunciei. E já já vamos falar dessas recomendações do Ministério Público da comarca de Lapão sobre os eventos políticos. Então, você que é candidato, você que é assessor de candidatos, seja candidato a prefeito, seja vereador, olha, fique atento, né? Tem recomendações nova do Ministério Público do município de Lapão. E quem avisa, amigo é. Então, se você quer ficar bem informado e evitar problemas, multas para o seu candidato ou a sua candidata, que fique atento. Fique atento. Cidade do Extremo Oeste baiano lidera focos de incêndio este mês no estado da Bahia. Formosa do Rio Preto, no Extremo Oeste, é o município com mais focos de incêndio na Bahia em setembro, representando 13% do total de queimadas. Os dados são do Programa de Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e contabilizados nesta quarta-feira,
hoje, portanto. Riachão das Neves e Cocos também no oeste são o segundo e o terceiro em números de incêndios no estado da Bahia durante este mês, representando 6,3% e 6,2%, né? Do total de registros, e Jamuquém do São Francisco, também no oeste, já são 26 dias de combate ao incêndio que atinge a Serra do Cipó, em Muquém do São Francisco. Muita seca, né? E obrigado, ter cuidado. São as informações que estão chegando aqui em nossa redação. Vamos aqui, trazendo informações. Lula anuncia a criação de autoridade climática em meio à seca e queimadas no Brasil. Em meio a um cenário de queimadas e secas nos rios da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a prometer a criação de uma autoridade climática no país. A promessa foi feita na terça-feira, dia 10, em uma reunião com prefeitos em Manaus. Nosso foco precisa ser a adaptação e a preparação para o enfrentamento desses fenômenos, os climáticos e extremos. Para isso, vamos estabelecer uma autoridade climática que articule a implantação das ações do governo federal. Foi o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso para os prefeitos lá da região. Portanto, está aí preocupação muito grande, muitos prejuízos, né, com relação a essas queimadas em nosso país, prejuízo de todas as formas, seja elas financeiras, né, seja elas do meio ambiente. Então, não deixa de ter mais grandes prejuízos mesmo, esse alto índice de queimadas que está acontecendo em nosso país. Chegando aqui em nossa redação, as informações. 3 pessoas morrem em acidente com van que transportava pacientes na BR-324. Olha, 3 pessoas morreram após um acidente envolvendo uma van que transportava pacientes e uma carreta na manhã desta quarta-feira, dia 11, na BR-324, no trecho do município de Candeias, na região metropolitana de Salvador. A batida ocorreu no sentido Salvador e a rodovia já registra mais de 7 quilômetros de congestionamento, com tempo de deslocamento de quase 1 hora apenas para o trecho. Segundo informações preliminares, 15 pessoas estavam no veículo. A van transportava paciente do município de Mutuípe, no Vale do Jequiriçá, que fazem tratamento de saúde em Salvador. Rapaz, obrigado, a gente chama atenção. Sabemos das responsabilidades de todos, né, com relação a esse transporte de pessoas doentes, pessoas que procuram sua saúde através do TFD, melhor dizendo, misturou tudo aqui, eu estava olhando outra matéria e tem letras parecidas, mas do TFD, que é o tratamento fora do município, e o que acontece? Tem ocorrido várias tragédias, né? Várias tragédias. Se viu, aconteceu recentemente com o caso de pessoas próximas da gente aqui, lá no município de Canarana. E agora essa. Teve outra que teve mais pessoas envolvidas e pessoas com óbitos. Então, é preciso ter cuidado, a gente sabemos da responsabilidade, principalmente nessa época da política, que querem, porque querem atender o mais rápido possível, é uma coisa natural, mas é preciso também ter um pouco de cautela, né? Ter um pouco de cautela. As prefeituras, que geralmente é quem encaminha essas pessoas, fazer um rodízio com relação aos motoristas, né? Nós tivemos casos aí, outros casos aqui no país, quando foi ver o motorista estressado, cansado, né?
não dava tempo nem chegar de uma viagem, tinha que retornar para outra. Então é preciso também que haja essa sensibilidade, né? Se aumentou a demanda, tem que viajar mais, tem que também aumentar os motoristas, né? Aumentar os motoristas para que as pessoas se sintam mais seguras, porque todo mundo é humano, né? Todo mundo é humano, todo mundo cansa, é dificuldade para todo mundo. Então precisa exatamente ter esses cuidados. Gente, estamos também ao vivo para você na nossa página no Facebook, atividadelapãofm.com.br. A você que não é possível ouvir agora no seu rádio, acompanhar também pela internet, nós vamos disponibilizar este jornal nas nossas redes e vamos reapresentar, né, logo mais às 18 horas na frequência do seu rádio. Então, portanto, vamos deixar disponível aí no YouTube da Atividade Lapão FM, ou melhor, no YouTube da Web TV Lapão Digital, também na página da Web TV Lapão Digital, nas páginas da Radioatividade Lapão FM. Portanto, né, ficará disponibilizado para você ouvir na hora que você puder. Gente, olha, antes de chamar os nossos repórteres aí, que já está tudo prontinho para trazer as manchetes, aquelas matérias que eu manchetei para você no início do nosso jornal, eu quero chamar a atenção, você que é assessor de candidato a vereador, a você que é assessor de candidato a prefeito aqui no município de Lapão, as recomendações do Ministério Público, né, com relação aos movimentos políticos. Olha, gente, amanhã eu vou trazer aqui, vou estar lendo os principais pontos das recomendações do Ministério Público aqui de Lapão. Mas você tenha cuidado, né, nas suas movimentações, nas caminhadas, carreatas. Olha, o Ministério Público alerta muito bem através das recomendações que nós recebemos aqui em nossa redação, de que essas motos com esse barulho, né, motos sem o silencioso nas descargas não podem, né? Se tiver participando com aquele barulho, vai ter problema com a justiça eleitoral. Portanto, fique atento, evite motos sem o silencioso, né? Porque tem gente que gosta de chamar a atenção, a moto é aquela bagunça danada, e a Justiça Eleitoral recomenda para não usar, que não seja permitido usar, né? Nem só nesses momentos, em qualquer momento, mas principalmente nas movimentações políticas. Tem também as recomendações com relação aos motoristas. Os motoristas têm que ser pessoas habilitadas para dirigir os carros que estão participando dos movimentos, né? Então, pessoas habilitadas para dirigir os carros que estão participando dos movimentos. Com relação ao som, muito cuidado, o som, o limite máximo é 80 decibéis para as movimentações políticas. Portanto, evite som alto, porque não é permitido. Bem como os fogos. Os fogos nós já sabemos que é uma lei municipal que está em vigor e não é permitido. Mas ele chama atenção também, o Ministério Público chama atenção para a questão dos fogos. Então, você deu para perceber, muito cuidado com os carros, motoristas habilitados, né? E também com relação ao volume do som usado, né? O volume do som, as motos sem o silencioso na descarga não podem, e assim por diante. Então, na sexta-feira, aqui no jornal, nós vamos continuar falando mais sobre essas recomendações do Ministério Público aqui no município de Lapão e também de Ibititá, já que a comarca de Lapão, né, essas duas cidades, esses dois municípios, tanto Lapão como Ibititá. Então, as recomendações do Ministério Público
da comarca de Lapão também prevalece para o município de Ibititá. Então, você de Ibititá também fique atento aí. Na sexta-feira vamos estar falando mais sobre estas recomendações. Possivelmente vai estar aqui com a gente ele que está colaborando também aqui com o nosso jornal e também o nosso site, o colunista, né, o Hermenilson Carvalho, vai estar, né, também aqui com a gente. Na sexta-feira é o dia que ele está disponível para colaborar com a nossa comunicação. É claro que ele também, conhecedor como é das leis, vai estar comentando sobre estas recomendações do Ministério Público da comarca de Lapão com relação às eleições 2024. Então tá aí, né? A gente chama mais uma vez a atenção, porque eu gosto sempre de dizer, quem avisa, amigo é, né? Quem avisa, amigo é. Então, fique atento, você que é candidato, você que, não é, que é assessor de candidatos, para essas informações e essas recomendações do Ministério Público aqui para o município de Lapão e também para o município de Ibititá. Agora são 9 horas mais 28 minutos em Lapão. Estamos apresentando o jornal Bom Dia Lapão com as notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Vamos aqui dar um tempinho aqui, enquanto a gente normaliza, né, tudo aqui com relação às nossas matérias que fizemos destaque nesta manhã aqui no jornal Bom Dia Lapão, trazendo para você as notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Portanto, né, vamos aqui acionar os nossos repórteres, estamos aqui ajustando tudo para ficar tudo do jeito que você merece. Né, tudo certinho. E tudo ao vivo é assim mesmo, né? De vez em quando tem que ter uma coisinha para querer, né? Mas não vai, nós vamos conseguir, né? Aqui é assim. Aqui é igual a água em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver aqui se já chegou as nossas matérias aqui de destaque do jornal Bom Dia Lapão de hoje. Não, rapaz, não é aqui não, hein? Estamos ao vivo, também na página da web TV Lapão Digital, para você nesta manhã de quarta-feira. Agora sim, já chegou a Aline Costa, minha amiga Aline Costa também. Olha, veja bem, eu estava falando das recomendações e vou falar muito mais na sexta-feira, porque o que nós não queremos é que nenhum candidato nosso aqui, ou lá de Ibititá, que é onde abrange essas recomendações, né, sejam multados, tenha candidaturas cassadas, né, suspensas. Tudo isso é o que não queremos. Nós queremos que este momento transcorra na melhor tranquilidade possível, tanto para os candidatos a vereador como os candidatos a prefeito. Portanto, é o que nós queremos, é que seja uma eleição tranquila e que realmente reine a democracia e que todo mundo, cumprindo as recomendações do Ministério Público, que não é, cuida da nossa lei, vai dar tudo certo. E quem ganha com isso? Somos nós de Lapão. Somos nós de Lapão. Né? Nós não queremos que aconteça igual tem acontecido em outras cidades aqui de nossa região, que inclusive nós já falamos aqui, nós não vamos estar citando por questão de ética, mas quem acompanha o nosso jornal já ouviu nós falar aqui sobre casos que aconteceram e que não faz bem a ninguém. Não faz bem à cidade, não faz bem à democracia, nem tampouco aos eleitores. Então, vamos ter muita cautela, muita paciência com esses poucos dias que faltam para o dia D das eleições municipais em todo o país, certo? Aline Costa traz informações exatamente, né, com relação a essas recomendações que nós temos aqui em Lapão, mas ela traz as informações, né, de Salvador, que o Ministério Público está pedindo, né, a cassação de candidaturas. Aline, é com você e as informações aqui para o jornal Bom Dia Lapão.
O Ministério Público Eleitoral, o MPE, solicitou à Justiça a suspensão dos registros do candidato a prefeito e a vice-prefeito do município de Licínio de Almeida, na Bahia. Ronei Francisco Cotrim, conhecido como Chiquinho, e seu candidato a vice, Roberto Davi de Souza, foram apontados nas investigações do MPE fazendo uso indevido de recursos financeiros para influenciar o voto dos eleitores. A promotora de justiça, Gabriele Coutinho Santos, autora da ação, explica que os investigados utilizaram sua capacidade financeira para patrocinar eventos, oferecendo vantagens econômicas aos eleitores com o objetivo explícito de angariar votos. De acordo com a representação, os candidatos eles promoveram eventos gratuitos, incluindo apresentações circenses, touradas, amplamente divulgadas no meio de mídias sociais, local, carros de som, que são inclusive meios ilícitos, não admitidos na campanha eleitoral, entre outros meios com o objetivo único de angariar votos. Esses atos eles configuram o uso indevido de recursos financeiros para influenciar o eleitorado, o que fere a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Gabriele destaca ainda que a ação dos candidatos configura abuso de poder econômico e que a prática é enquadrada como conduta ilícita vedada pelo artigo 19 da Lei Complementar número 64/1990. É muito importante ressaltar que o Ministério Público Eleitoral tem como princípio basilar nas eleições o compromisso com a lisura do processo eleitoral e a igualdade de condições entre todos os candidatos, buscando combater sempre as práticas que possam comprometer a legitimidade do pleito. Então, a decisão sobre o pedido liminar de suspensão de candidatura está agora nas mãos da Justiça Eleitoral e nós esperamos que seja realmente julgado procedente para que os candidatos tenham seus registros suspensos diante desse evidente abuso do poder econômico. Caso o pedido do MPE seja acatado pela Justiça, os registros das candidaturas serão imediatamente suspensos até o julgamento final da ação. Ouviu aí essa matéria muito importante? Então, é abuso de poder econômico. Olha, tem um limite de gasto de cada candidato a prefeito. Né? Em todo o Brasil, esse limite é determinado, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é lei, tem que ser cumprida. Tem um limite de gastos para cada candidato a prefeito, bem como o limite de gasto para cada candidato a vereador. Então, pelo que eu pude entender da matéria, né, Aline? O que aconteceu aí? Estava fazendo coisas demais que o Ministério Público entendeu que estava acima dos limites de cada candidato. Então, o candidato a vereador também, muito cuidado. Candidato a vereador, muito cuidado. Tem um limite a ser gasto por cada candidato, tanto o vereador como o candidato a prefeito. É natural que o candidato a vereador, o limite é menos do que o candidato a prefeito. Então, de repente, você começa a abusar, né? Você viu aí envolvendo carros de som, envolvendo muitas coisas nessa matéria em que o Ministério Público pediu a cassação da candidatura do prefeito da cidade citada. Então é a mesma coisa, em qualquer cidade pode acontecer. De repente, começa a observar o abuso do poder econômico de candidato a vereador, de candidato a prefeito, vai haver as denúncias. Vai ver as denúncias. Existe situação e oposição. Então, alguém vai se ter prejudicado, denunciou à justiça, aí vai ter problema para o candidato. Então, portanto, muito cuidado também. Você, candidato a vereador, candidato a prefeito, não é? Coloca o pé no freio, porque muita movimentação, com muito carro de som, muitas despesas, não é? O que é que vai acontecer? Alguém vai perceber e vai denunciar à justiça. E a justiça está aí para apurar as denúncias. E aí poderá ter prejuízos alguns candidatos e, quem sabe, até com a cassação da candidatura. Presta atenção, sexta-feira vamos estar falando mais sobre essas recomendações aqui no município de Lapão e também no município de Ibititá. Meus amigos de Ibititá, alô Gil Castro, né? Lá também, nosso companheiro de imprensa,
o Gil Castro, a todos vocês aí, o nosso abraço. A gente sabe que tem algumas pessoas que estão acompanhando aí na frequência do rádio, em alguns pontos do município de Ibititá. Outros, né, em qualquer parte do mundo, pela internet. O nosso site está 100% com áudio, com tudo. Então, em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar o nosso jornal em tempo real. É só acessar www.atividadelapãofm.com.br. Então, meu abraço também a você, internauta, esteja na nossa página no Facebook ou esteja também em nosso site, que está, né, realmente deixando a gente muito feliz pela quantidade de acessos, né? Vamos agora para 12 dias que estamos no ar com o novo site e já estamos atingindo quase 10 mil acessos. Então, muito obrigado. Hoje mesmo já está lá as notícias de Lapão, a agenda dos prefeitos. Todo mundo tem o direito de ficar sabendo onde está, né, o seu candidato. Então, não tem essa. De todos os candidatos, mandou para cá, a gente vai estar divulgando. Olha, também as notícias sobre o acidente que aconteceu ontem lá na BH também já está, né, postado aí no nosso site. Vamos chamar a Carolina Cassola, trazendo as informações sobre o golpe nos idosos. Golpe é o que não falta, né? Vem para todo mundo, seja você idoso, seja você, né, pessoa nessa faixa de idade. Golpe é para todo mundo. Todo cuidado é pouco, a internet é coisa boa, mas também tem muita gente ruim que se aproveita da internet para atormentar a vida das pessoas, né? Tem muita gente ruim que vive só disso, de querer atormentar a vida das pessoas através, né, desse milagre da internet que veio para ajudar e muito. Agora, isso quando você quer usar pelo lado do bem. Quando quer pelo lado do mal, aí depende de cada pessoa. Tem gente que já nasceu para isso, né? Para poder tirar essas oportunidades e achar que se aparecem através das redes sociais, e não é por aí o caminho. Nós devemos aproveitar esse milagre da internet para fazer o bem. Quando a gente não quer fazer o bem, que deixe, né, as pessoas em paz. Portanto, a Carol vai trazer essas informações com relação a esses golpes em idosos que acontecem pela internet. Carol, é com você. Os golpistas estão se aproveitando do aumento das transações digitais para aplicar golpes com o uso da chamada engenharia social, ou seja, a manipulação psicológica do usuário para que ele forneça informações confidenciais. A vítima pode ser qualquer pessoa, mas o público idoso é um dos alvos preferenciais dos criminosos. Walter Faria, diretor adjunto de serviços da Febraban, explica que um dos golpes mais comuns é o da falsa central telefônica ou falso funcionário. Os criminosos estão ligando para clientes com uma gravação simulando unidades de respostas audíveis dos bancos. Informam sobre falsas compras aprovadas em alguma loja do varejo ou uma transação suspeita de Pix. Para evitar cair neste tipo de golpe, o cliente deve sempre verificar a origem das ligações e mensagens recebidas contendo solicitação de dados. É importante ressaltar que os bancos podem entrar em contato com os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca solicitam dados pessoais, senha, atualizações de sistemas, chaves de segurança, pagamentos ou estornos de transações nesses contatos. Um outro golpe recorrente é o do falso empréstimo consignado. O fraudador se passa por um funcionário de instituição financeira, liga para a vítima e oferece empréstimos com condições vantajosas ou ainda uma portabilidade. Para que garanta a oferta, pede ao consumidor que faça um depósito bancário referente a taxas de cadastro ou pede antecipação de alguma parcela para que possa liberar o dinheiro. Também solicita dados pessoais e financeiros do cliente. A Febraban alerta que não existe nenhum empréstimo em que a pessoa precise fazer qualquer tipo de pagamento antecipado, seja de IOF, de taxas de cadastro ou antecipação de parcela. Desconfie de promessas de vantagens exageradas e jamais deposite dinheiro na conta de quem quer que seja com a finalidade de garantir o negócio.
Um terceiro golpe comum é o da ajuda no caixa eletrônico. Enquanto a pessoa faz uma transação, o bandido oferece ajuda e consegue visualizar a senha e depois troca o cartão verdadeiro por outro, quando a vítima não está prestando atenção. Por isso, sempre procure um funcionário identificado do banco e nunca aceite ajuda de terceiros. Obrigado a você, Carol, pelas informações aqui para o Jornal Bom Dia Lapão desta quarta-feira. Muito interessante essa matéria, né? Porque o que a gente que tem comércio, a gente que está sempre na comunicação, acompanhando as notícias de todo o Brasil, né? O que a gente tem percebido é de que cada vez mais, né, esses que não gostam de trabalhar, que gostam de viver às custas, né, do trabalho alheio, se moderniza também para fazer fraudes, né, golpes através da internet. Agora, me chama a atenção é de que o governo tem que também tomar uma providência, algo errado. Por que que essas pessoas, esses golpistas, têm endereço, têm telefone das pessoas que podem ser as vítimas? Então, pode também ter alguma influência dos servidores. Então, é preciso que investigue isso aí. Por que que eles conseguem, com facilidade, ter um endereço, ter o telefone, ter número de CPF, número dos aposentados? Não é? Porque já envia direto para os aposentados. Agora, isso aí é uma coisa que o governo deve investigar. E eu tenho certeza que eles investigam, né? Mas é preciso aperfeiçoar essa investigação para evitar que isso aconteça. Agora, o correto é você... Olha, o INSS não passa nada por telefone para você, não tem esse negócio de mandar e-mail, né, através da internet para as pessoas. Então, você chegou qualquer coisa com essas facilidades, lhe dizendo que é tanta facilidade, que é de banco A, banco B, é do INSS, não vá por aí não, nem abra. Às vezes tem link, talvez esses idosos, né, tem muitos deles que não têm a mesma habilidade, mas os links que vêm ali, que quando você clica, você vai fornecer os seus dados pessoais ao hacker, que é aqueles que aplicam o golpe. Então, o que é que você deve fazer? Chegou, telefonou para você, começou a falar: você é fulano de tal, eu tenho aqui uma vantagem para você, um empréstimo. Desliga o telefone. Desligue, não tem nem que estar ouvindo aquilo que não lhe interessa. Então, muito cuidado. Todo cuidado é pouco, porque cada vez mais, né, esses golpistas estão ficando atualizados cada vez mais, estão, né, entrando na onda da internet e conseguindo fazer aquilo que não devia, que é fazer o mal para as pessoas. Então, basta ter cuidado. Natan, é o Nortari, né? Nortari, rapaz. Vai trazer informação. É o Norberto Nortari. Norberto, você vai trazer informações. Como é que anda, Norberto? A educação no nosso país é com você. O investimento com educação de base vem caindo ao longo dos anos no Brasil. De acordo com um estudo recente chamado Education at Glace, ligado ao OCDE, de 2015 a 2021, a queda de gastos com o setor foi de 2,5%. Para se ter uma ideia, a média de investimento no país por aluno da rede pública de ensino é algo equivalente a R$ 20.500. Já entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, então a OCDE, referência em desenvolvimento humano, o valor praticamente triplica e chega aí em torno de 66.500. É o caso de Luxemburgo, que lidera o ranking, além de Suíça e Noruega. O Brasil só investe mais que Romênia, Turquia, África do Sul, México e Peru. Doutor em Educação e professor da Universidade Federal de São Carlos, José Carlos Rotem, explica que a situação não se trata apenas de falta de recursos. Nós podemos dizer, sim, que os recursos eles são limitados. Mas, quando nós pensamos em um país, e quando nós pensamos na questão da verba pública, do fundo público,
a gente tem que pensar quais são as opções do país. O país deseja ficar um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, ou deseja caminhar? Então, os recursos são também opções, processos de decisões de uma sociedade, de que essa sociedade, se ela pretende ter um futuro, ela precisa escolher investir na educação. Para o professor da Escola de Educação e Negócios da Universidade Anhembi Morumbi, Constantino Pico, é fundamental priorizar o setor para mudar a realidade do país. É uma questão de prioridade. É uma questão de política pública que deveria levar mais a sério a educação. Então, no momento em que a educação brasileira for uma política pública prioritária, que realmente ser considerada como uma estratégia de levar o país a um patamar de país desenvolvido, certamente nós vamos atrás dos recursos que nós necessitamos para que possa ser colocado o nosso país nessa posição de país desenvolvido. Tá? Então, é uma questão de decisão política. De acordo com o relatório, Luxemburgo investe aproximadamente o equivalente a R$140 mil por aluno. Tá vendo aí as informações, né? Lamentável. É por isso que os últimos números do IDEB, né, muitos municípios têm caído, né, a educação, e é de uma maneira generalizada em todo o país. Precisa de uma atenção melhor à educação em nosso país. Precisa de uma atenção melhor. Não, a educação, a gente está falando em razão das matérias, mas a saúde pública, a segurança pública. Rapaz, eu estava acompanhando algumas informações, eu acompanho sempre da nossa capital do estado, está Deus nos acuda, Salvador, com relação à segurança pública. E olha que, vamos ser justos, o governador Jerônimo Rodrigues tem investido, a gente tem percebido, investidos, né, para deixar a polícia, tanto militar como civil, bem armada, bem segura, armada em todos os sentidos, não é no sentido só de arma não, né? Em toda a segurança, para que preste um bom serviço, mas mesmo assim, Salvador está uma situação delicada, lamentavelmente. Antigamente só se falava no Rio de Janeiro, agora fala-se em Salvador, a capital da nossa querida Bahia. Mas o governador está atento e vamos esperar que realmente melhore o mais rápido possível, porque em Salvador não é brinquedo, não. Vamos chamar o Edi. Edi, você tem informações aí, dia 13, sexta-feira. Olha, eu falei um pouco sobre como é a situação dos candidatos. E dia 13 é dia de prestação de contas. É com você, Edi, as informações. A partir de segunda-feira, 9 até 13 de setembro, sexta-feira, candidatos a vereadores, prefeitos, partidos políticos e federações partidárias de todo o país devem apresentar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial da campanha. As informações exigidas pela legislação se referem a toda a movimentação financeira e estimável até o dia 8 de setembro. Assessor de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Osmar Freitas, explica que essas informações alimentam o sistema Divulga Candidatos, um site da Justiça Eleitoral que disponibiliza ao controle social os recursos financeiros ou estimáveis captados pelos candidatos e partidos e mostra onde estão sendo gastos. Ele frisa que isso é necessário porque se trata de financiamento de campanha com recursos públicos do fundo partidário, especialmente o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Todos os candidatos, quer o julgamento do registro de candidatura tenha ocorrido ou não, são obrigados a apresentar a prestação de contas parcial. Osmar Freitas explica como é feita essa prestação de contas. Os candidatos e diretórios, eles se utilizam do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, que é o SPCE, que é um sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral para todo o Brasil. Todo o Brasil utiliza o mesmo sistema. E existe a versão para os candidatos, que se chama SPCE Cadastro.
Os candidatos e partidos se utilizam do SPCE Cadastro. Não apresentar a prestação de contas parcial ou apresentá-la de forma errada constitui infração grave. Tá aí as informações, né, para você candidato, para você assessor de candidato a prefeito, a vereador, até sexta-feira é dia da prestação de contas parcial. E aí é onde vai vir o problema, né? De repente você presta a conta lá, tem o limite de gasto de toda a campanha, aí você vai prestar a contas parcial, né? E lá você apresenta aquele valor que realmente você gastou dentro, baseado no limite dos seus gastos e também na participação dos valores recebidos ou arrecadados através de doações, e lá você vai colocar um valor e a realidade sua é totalmente diferente. E aí, como é que fica a sua situação? Se houver uma denúncia, aí é onde a coisa vai complicar para você. Quer dizer, um exemplo, gasto X, mas eu vou prestar conta só da metade de um X. E o fiscal é quem? É a comunidade ao todo, os partidos políticos que se sentirem prejudicados. Olha, com relação ao acidente que ocorreu ontem, por volta das 18 horas, lá na BH, que envolveu a Rayane dos Santos, né, esposa do nosso amigo, o Arenilton, né, Arenilton? Bom dia para você, né? Obrigado. Eu recebi as informações aqui e tive contato já com o hospital, e as informações que temos é que, né, a Rayane, possivelmente, lá na matéria, no nosso site, né, que foi uma matéria imediata, suspeitava da fratura das duas pernas. Mas tudo indica, ainda quando eu entrei em contato com o hospital antes de começar o jornal, ainda ia fazer alguns exames, né? Ia fazer outra sonografia, outros exames lá, para saber se realmente houve a fratura das duas pernas. Mas uma, pelo que tudo indica, possa ser que tenha tido, né, ferimentos mais graves, mas não fratura. A outra parece que já estava confirmado que, pelos movimentos que não estava tendo, pode ser que houve a fratura, né? Mas ela, em si, as informações é que está bem, né, tranquila, conversando, tudo normal. Somente está aguardando esses exames para saber se realmente houve fratura nas duas pernas ou somente em uma. Então, essa é a situação. E nós vamos continuar atualizando aqui em nosso site. Um site que a gente está, né, destinando para as notícias locais, regionais e as notícias da Bahia, aquelas que é pertinente ao nosso dia a dia, a nossa rotina diária. Portanto, esse site chegou com a cara nova, totalmente inovado, modernizado, inclusive nessas questões das notícias. Só vamos procurar priorizar as notícias locais, regionais e da Bahia. Claro que tem notícias do Brasil que tem a ver com o nosso dia a dia, e se a nossa redação achar interessante, vamos estar publicando para deixar todos bem informados. Eu quero lembrar você mais uma vez que logo mais às 18 horas vamos estar reprisando esse jornal para você aqui na Atividade FM. Mas agora eu quero chamar ela. Eu quero chamar a Carol. Carol não, a Daniela Esperon, com as notícias da seleção brasileira. Meu Brasil, meu Brasil. Que brincadeira está fazendo com a gente, né? Eu amo meu Brasil. Eu amo o futebol brasileiro. E, de repente, a seleção brasileira não é aquela mesma que a gente se orgulhava quando entrava em campo, em que as demais seleções respeitavam. Quando falava, vou enfrentar o Brasil, não é? Pensava duas vezes. Será? Se eu sair com um empate, para mim é vitória. Era assim que as demais seleções do mundo enfrentavam a seleção brasileira. Um empate se considerava uma vitória jogar contra a seleção brasileira.
E agora não, rapaz, estamos perdendo para todo mundo nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tá aí, o Brasil perdeu. Vamos torcer muito para a gente não ficar pela primeira vez de fora de uma Copa do Mundo, porque não está bem não o Brasil. Dani, as informações é com você. A saga de maus resultados da seleção brasileira continua. O tropeço da vez foi a derrota por 1-0 diante do Paraguai no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Essa é a quarta vez que a seleção sai de campo derrotada nas eliminatórias em 8 rodadas. E o time ocupa a modesta 5ª posição na classificação. Além do resultado negativo, o Brasil não conseguiu criar grandes perigos ao adversário. E o técnico Dorival Júnior tentou explicar a atuação ruim do time. De modo geral, você tem que buscar e ganhar um equilíbrio rapidamente. Nós temos um posicionamento, nós temos uma postura que nos dá a posse de bola, uma troca de passe com velocidade. Está nos faltando o detalhe mais importante de uma partida, que são as infiltrações e os momentos finais, para que possamos ser um pouco mais incisivos e um pouco mais diretos. É uma pena isso, estamos trabalhando bastante para que melhoremos essa condição, mas acabou isso, principalmente na noite de hoje, comprometendo muito o nosso resultado, principalmente em razão da primeira etapa, e deixamos muito a desejar. A seleção volta a campo pelas eliminatórias no mês de outubro, quando será a próxima data FIFA. O primeiro compromisso será diante do Chile, fora de casa, e depois contra o Peru, em Brasília, na rodada que abre o retorno das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Obrigado, Dani. Olha, nós vamos esperar que a seleção brasileira realmente melhore e volte a ser respeitada no mundo inteiro. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, é voltar a ter o mesmo orgulho com o nosso futebol canarinho. Só temos a lamentar, né? Só temos a lamentar esta fase difícil que está passando a seleção brasileira no a nível de futebol mundial. Não é isso, Dorival Júnior? Ajeite esse time, meu amigo. Ajeite esse time. Traga esse orgulho de volta para nós, brasileiros. Gente, eu estou indo embora. Este jornal será reprisado logo mais às 18 horas aqui na frequência do seu rádio, 107,9, né? E na sexta-feira eu estarei de volta às 9 horas com mais uma edição do jornal Bom Dia Lapão. Eu digo que voltarei, e voltarei por quê? Porque eu acredito, confio em Deus e Ele vai me permitir que eu volte a falar com você. Tenham todos uma boa quarta-feira, né? Fiquem com Deus e continue ligadinho aqui na atividade Lapão FM. Afinal de contas, essa é a rádio que pensa em você e toca a paz. Valeu, minha gente! Aquele abraço!